Agora, ô Rafa, você tem muitos trabalhos legais, certo? E de onde surgiu a ideia de defender a tese dos Trapalhões, cara? De onde veio isso? Você já curtia os caras? Já curtia, já gostava. Eu comecei a me interessar assim, em escrever. Não sei exatamente quando que aconteceu. Eu trabalhava no SESC, na programação cultural. Então, era shows, peças de teatro, mostra de cinema. Eu sempre tive muita criatividade, assim, né? Sim. Então, tudo que... nos 8 anos que eu fiquei lá, tudo que eu fiz saiu da minha cabeça. Então, eu montei, por exemplo, uma homenagem ao Zé do Caixão, na época que ele completou 70 anos, chamada 70 Almas do Zé do Caixão. A gente montou uma exposição que montamos um cemitério dentro do Sesc. Caramba, que sensacional. Ideia minha. Fiz um do Profeta Gentileza, que é o cara que escrevia nas pilastras do Rio de Janeiro e tal. A Marisa Monte até fez uma música em homenagem a ele. Uau. Cara, a gente plotou um monte de mensagem dele e tal. Sempre fui muito criativo. Mas, ao mesmo tempo, lá tinha um negócio de bater cartão. Então, eu tinha que entrar lá, normalmente, trabalhava de terça a domingo. Sim. Era muito tempo. E eu só ia embora depois que o músico ia embora. Então, ele cantava, descansava, recebia os fãs, desmontava e... Falei, cara, tenho muito tempo aqui disponível, eu preciso fazer alguma coisa para não ficar louco, né? Porque o ócio é bom no sentido, mas assim, tem uma hora que você... Então eu comecei a escrever, cara. Comecei a escrever e comecei a pesquisar. E foi aí que surgiu meu primeiro livro, que era que nem era para ser um livro, era para ser já uma tese de mestrado. Que eu assisti o filme dos Trapalhões e dava pausa, assim, bem na hora da ficha técnica. Eu quero ver quem é... Vou tentar achar... Na época só tinha o Facebook. Sim. Isso eu tô falando 2010, talvez. Então eu falei, eu quero ver quem que foi o câmera desse filme. E tentava achar no Facebook os caras. Sensacional. Puta, trabalho de formiguinha mesmo, né, então eu cara? assisti todos os filmes, peguei todos os nomes e falei, vou atrás de um, vou atrás de outro. E aí comecei a achar outro, e um conhece o outro, e um conhece o outro. E comecei lá mesmo, no Sesc, nesse tempo livre, entrevistar os caras. Mas tinha alguma memória afetiva, Tudo. alguma paixão que você falou assim, não, tem que ser dos Trapalhões? Tem, porque assim, eu sempre fui muito fã deles, mais até dos filmes do que do programa. Do programa não tenho tanta lembrança, assim, sabe, de no domingo assistir. Eu assistia bastante. Eu ia falar isso, eu tenho mais lembranças do programa do que dos filmes. Que era a turma do Didi, não era? Não, isso aí é bem depois. Isso aí é recente, isso aí é 2010, eu acho, 2006. Que ano que você nasceu? 89. Então, você não... Acho que você nem... Porque o programa... Não, mas reprisou. No meio 2000, dos anos 90, reprisou também. Reprisou pra caramba. 98, 99 passava... 2000. Eu lembro que eu fazia ensino médio, eu saía correndo da escola para pegar na hora do almoço a reprise. Eu tava saindo para ir pra escola. Quando eu passava. Exato. Eu lembro de estar almoçando. Era tipo na hora do almoço, né? Meio dia e meio, 11h30. Teve muito... Aí, tipo, os melhores momentos dos caras lá na Globo e tal. Mas nas férias escolares, eu ia no cinema assistir filme dos Trapalhões. Caramba, que massa. Então eu gostava muito dos filmes, muito dos filmes. E eles foram um dos meus heróis de infância, né? Eu falei, pô, tem que escrever alguma coisa que você gosta, né? Sim. E aí eu gosto muito de ler, eu falei, pô, não tem nada dos Trapalhões, cara. Pra falar que não tinha nada, tinha uma tese de mestrado de uma professora do Rio Grande do Sul que transformou em livro. Uau. Mas não era um livro sobre os Trapalhões. Sim. Tipo, era uma tese, com aquela coisa meio maçante de tese, com aquela linguagem que não é muito acessível e tal. Mais técnica, né? Aí depois teve um chamado Os Adoráveis Trapalhões, acho que foi do Paulo Franco e de um outro cara. Falei, pô, se eu estou reclamando aqui, eu vou colocar a mão na massa. Daí eu comecei a fazer essas entrevistas pensando na minha dissertação de mestrado, porque o Sesc dava bolsa de estudo e fazer mestrado é muito caro. Falei, vou aproveitar a bolsa, vou pedir a bolsa. O Sesc acabou me dando bolsa para especialização, não deu para mestrado. Falei, pô, então eu vou fazer sobre a boca do lixo, e fiz uma sobre a boca do lixo. Falei, quando eu fiz, aí a
a gerente na época falou, faz a especialização, depois eu te dou a bolsa de mestrado. Eu falei, tá bom. Daí eu fiz a Boca. E aí em 2000... A Boca do Lixo, só para quem não sabe, ô Rafa, é aquela região do centro de São Paulo, aqui no caso, né, que nós estamos, do centro de São Paulo, onde tinha um monte de produtoras e tal, de filme pornô chanchado, que é o que a gente estava conversando aqui. É isso, né? É uma rua pequenininha, até hoje dá até para ir lá. Tudo bem que tem um trecho ali que é a Cracolândia, mas tá louco passando. agora tem o Marcelo, um cara fez um trabalho espetacular. Ele reabriu o restaurante que o pessoal da Boca se reunia para confraternizar. Caramba! Então o restaurante Soberano reabriu na Rua do Triunfo. Até legal um dia vocês irem lá ver. Tem cartazes, tem equipamentos. É tipo um restaurante com áreas museológicos, sabe? Temático, né? Bem temático. Muito legal, cara, muito legal. E ali você anda naquela rua, você mergulha na história, né? Porque você fala, pô, aqui tinha a produtora do Davi Cardoso, do Aníbal Massaini, ainda tem o Aníbal Massaini, mas você fica imaginando aquelas grandes atrizes andando por ali, né? E aquela rua estratégica porque eles pegavam um filme perto da estação ferroviária, então distribuía para o Brasil todo em carroça, cara. Olha que louco. Putz, né? demais. É o cinema raiz, né? Caraca. É muito louco. E pouco falado, assim, tem já até teses e alguns livros, mas acho que ainda é pouco para falar da Boca, né? Parece que é um assunto, um tema que tem que... quer dizer, tem que não. Mas a impressão que dá é que é um assunto que precisa ser esquecido, né? Tem parece muito preconceito, sabe? Parece que querem apagar essa parte da história, muito preconceito. Fala, é só pornô chanchada. Não, teve... o Pagador de Promessas, ganhou Cannes, por exemplo, saiu de lá. Grandes cineastas, né? O Rogério Sganzella, que fez O Bandido da Luz Vermelha. Cara... Tem tantos que saíram de lá, se formaram lá, enfim, Candeias, fizeram filme de faroeste, fizeram várias produções ali. Caramba, foi de fato, assim, né? O Brasil não tem indústria de cinema, mas a Boca do Lixo foi a única que tipo, você pode falar que foi uma indústria de cinema. Mesmo cinematográfica. Porque toda hora tinha filme, cara. Uma vez por semana saía um filme daquela rua, assim. E grandes clássicos. Hoje, né, viraram filmes cults, que você coloca... Vera Fischer filmou lá, Cristiane Torlone filmou lá, Antônio Fagundes filmou lá. Vai, assim, um monte de gente. O Dedé Santana chegou a trabalhar na Boca. Caramba! Antes dos Trapalhões. Enfim, tem muita história. Tem muita história, cara. É uma rua fantástica, né? Triunfo... E a Rua Vitória, né? Que também tem algumas coisas ainda. Tem uma empresa de cartaz ali que é da época da Boca, tá lá ainda. Até hoje. Caramba, sobrevivente. E esse material, ele já virou um livro? Já é livro isso? Eu tenho... Você já fez? O que eu fiz da Boca do Lixo? Eu fiz na Casper Libroff a especialização. Certo. E lá eu fiz chamo trabalho de conclusão de curso, que foi sobre a história da Márcia Ferro, que foi a maior expoente do cinema de sexo explícito, né, que foi realizada na Boca do Lixo. Mas eu lancei em livro a antologia da Vanessa Alves, que tipo, foi a musa referência do Carlão Rechimbá, que é outro grande cineasta, que era também da Boca. Sim. Eu chamo de antologia poética, porque tem fotos e textos a respeito da Vanessa. E vou lançar 2 livros no ano que vem sobre a Boca. Um chamado Dossiê Musas da Boca do Lixo, que é como se fosse um catálogo sentimental dessas grandes musas do cinema, que deixou milhões de brasileiros apaixonados, porque as pessoas iam para o cinema para ver as atrizes, principalmente. E foi numa época que, assim, a gente fala hoje de empoderamento feminino e tal, cara, mas assim, foi nessa época que as mulheres passaram a receber mais, porque elas eram as grandes estrelas, né? Então, era elas no cartaz em maior escala, o nome delas em maior escala, eram as grandes protagonistas.
Então é um livro em homenagem a elas. E o outro livro é sobre o sexo explícito, né? Essa fase que eu chamo a fase mais maldita da história do cinema nacional, que durou pouco tempo, principalmente por conta da AIDS e depois por conta do videocassete, porque as pessoas falavam, vou alugar um filme pornô, sai mais barato do que no cinema. E no cinema. Então, e menos acabou, exposição também, né? Então acabou derrubando a boca do lixo, principalmente essa fase da boca do lixo.